Que a graça redentora do Cristo possa alcançar a sua vida nessa noite. Para mim é uma alegria poder retornar a esta casa, neste dia especial, nessa festa de 15 anos, e contribuir trazendo uma palavra da parte de Deus ao coração de vocês. Para tanto, eu quero ser grato a Deus pela vida do apóstolo Jair, da sua esposa, da sua família, de todos os obreiros que o auxiliam aqui para o crescimento do reino aqui em Guarulhos, através dessa casa. Que Deus possa abençoá-los, que o Senhor possa ser respeitado, honrado e reconhecido nessa cidade. Deus abençoe a todos vocês. Eu estou com uma palavra no meu coração, uma palavra revelada, e eu quero ser profeta nessa noite para essa casa. E eu preciso do seu coração. O ambiente é de muita glória, mas essa palavra está no meu coração durante o dia todo. Eu vim da minha casa para cá, e Deus falando, tratando comigo sobre esse texto, um texto conhecido dos irmãos, mas eu quero me utilizar desse texto para trazer uma palavra para a igreja. Amém? Abra sua Bíblia, se você puder e quiser. Evangelho de Jesus, que Lucas escreve, capítulo 15. Quero ler o versículo de número 28. Melhor, 29 e 31. Eu só vou ler o versículo 29, o versículo 31, e nós vamos meditar na palavra de Deus. Evangelho de Jesus, Lucas escrevendo, capítulo 15, versículo 29 e 31. Desse texto eu quero trazer uma palavra profética para essa casa. Amém? Encontraram? Pode dizer amém? Amém. Vamos lá. Versículo 29. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Olha a resposta do pai. Respondeu-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Amém? Quem é que está falando isso aqui? Jesus. Eu fico impressionado com a mente de Jesus, com a mente do Cristo. Ele era e é extraordinário. Ele se utiliza dessa parábola para trazer um impacto para as pessoas que estavam à sua volta ouvindo-o. Ele era conhecido porque ele falava bem, ele era conhecido porque ele operava sinais, ele era conhecido porque ele fazia coisas extraordinárias, ele era conhecido porque ele vivia quebrando protocolos, ele era conhecido porque ele preparava uma mesa, e normalmente na mesa que ele preparava, a elite religiosa nunca sentava, mas ele sempre preparava uma mesa para as pessoas que não tinham acesso a determinados tipos de mesa. Em todo o seu ministério, em todo o período que ele habitou na terra, ele viveu 33 anos de idade, cumpriu um ministério de 3 anos e alguma coisa, e impactou toda a sua geração e ainda continua impactando até os dias de hoje. O que eu aprendo nessa parábola, lendo a Bíblia, estudando ela, lendo vários comentários de estudiosos que dedicam a sua vida ao estudo sistemático dessa palavra. Mas o que me impressionou lendo esses dias e orando ao Senhor e Deus me mostrando algumas coisas, eu tentei fazer uma conexão e fui procurar base para poder falar o que eu vou falar aqui hoje, e encontrei. Jesus está falando da parábola do filho pródigo. Nessa parábola ele fala de um pai, 2 filhos. Ele fala de cabrito
ele fala de túnica, ele fala de anel, ele fala de bezerro cevado, ele fala de festa. Interessante que quando ele fala dessa parábola, ele fala de um pai, mas ele não fala da mãe dos meninos. Reparem, ele em nenhum momento fala assim, a mãe está próxima. Ele vai falar de um pai, ele vai falar de 2 filhos, ele vai falar de festa, ele vai falar de roupa, ele vai falar de anel, ele vai falar de cabrito, bezerro cevado, enfim, os detalhes que embelezam essa parábola faz com que Cristo conseguisse atingir todas as mentes que estavam à sua volta. O que me impressiona nessa parábola é que ele vai falar de um pai que ama seus filhos, independente da situação que eles vivem e da atitude que eles tomam. A parábola vai dizer de um pai que recebe um filho em um dia comum, amando os filhos como ele amava, não fazendo distinção de ambos. O texto é claro, você não observa que quem escreve esse texto é um historiador, que é Lucas, e Lucas, como historiador que era, ele tinha cuidado nos detalhes da sua escrita, diferente de Mateus, de Marcos e de João, que eram pessoas que só relatam algumas coisas, mas o Lucas era diferenciado, além de ser médico, ele era um historiador, então ele tinha um cuidado na sua escrita. Então por isso que Lucas é diferente dos seus amigos evangelistas. Mateus, judeu; Marcos, judeu; João, judeu; Lucas, grego. Mateus, Marcos, João, preocupados com a tradição judaica. Pode isso, não pode aquilo. Se a gente escrever isso na íntegra, vai trazer uma interpretação e nós vamos ficar com dificuldade. Lucas, ele não está nem aí com a tradição. Ele diz assim, vocês são judeus, eu sou grego e a minha função é escrever a verdade e impressionar não vocês, mas o Cristo que teve um encontro com meu pai na fé, que era Paulo, e aí vocês se viram aí com a tradição de vocês. E Lucas é detalhista. Ele coloca que esse pai, na entrelinha, ele não fazia dissensão no filho. Amava os 2 de igual modo. Aí a parábola vai falar de um filho que vai falar de um filho que fica. E o filho que vai, chega no pai num dia normal e diz assim, eu não quero mais ficar em casa, o senhor é um cara gente boa, o senhor é muito bem financeiramente, a lei diz que eu tenho direito a uma parte da sua herança, e eu não quero esperar o senhor morrer, o senhor poderia dar a minha parte, que eu preciso ir embora. Jesus diz na parábola que o pai simplesmente assim faz. Você não vê o pai questionando, não, fica, eu não posso, vai dar problema. Não, ele reparte, pega a parte do filho, dá para ele e ele vai. O filho que vai com o bolso cheio, feliz, contente, você repara que não há briga no texto, no momento que o filho vai. Você repara que o filho que fica, ele não aparece, ele só vai aparecer na volta do irmão. E aí o Senhor disse para mim, você não tem noção do que eu vou fazer nessa casa que você está indo pregar hoje. Você está percebendo que lá é restauração. Então você vai falar sobre restauração. Então, no momento da partilha, o filho que fica não aparece. Está só o filho que vai. Pega tudo que era direito dele, o pai está vivo. Vira para o irmão do lado e fala assim, ainda bem que o pai estava vivo. Porque se o pai tivesse morto, já era para ele. Glória. Então o filho que pega a parte toda e vai. O filho que fica, ficou. Se nós formos fazer dentro de uma análise do que foi, você poderia dizer assim, o que foi é ingrato, o que foi não amava o pai, o que foi podia ter esperado o pai, o que foi, a gente sempre bate e quem vai, valoriza quem fica. Eu podia colocar um tema nesse texto aqui, vocês iam dar risada, mas eu vou falar dele.
a volta dos que não foram. 15 anos de restauração. E na abertura o pastor prega uma mensagem chamada A Volta dos que não foram. E fiquei tão impressionado com o que Deus me mostrou aqui, que eu não consegui absorver ainda o impacto dessa palavra. Tem que estar nessa noite aqui as pessoas certas. Quem domina tudo é Deus. Quem traz é Deus. Quem prepara é Deus. Quem faz é Deus. Quem vai te ajudar é Deus. Quem vai te restaurar é Deus. Deus. Então o filho que vai. E aí a história vai dizer que ele vai perder tudo. Os amigos vão embora, as mulheres vão embora, e ele está sem nada. A Bíblia vai falar que ele vai precisar se alimentar, e ele vai se alimentar de comida de porcos. E aí há um detalhe na parábola, e aqui eu acho a mente do Cristo extraordinária. Ele aplica que desde o dia que um filho foi, o outro ficou. Você percebe na entrelinha do texto que o pai amava o que ficou, cuidava do que ficou, via o que ficou todo dia, sentava à mesa. E o que acontece? O que ficou, ele continuou cumprindo o mandamento, continuou cuidando do pai, continuou amando o pai, continuou trabalhando na fazenda do pai, continuou fazendo a riqueza do pai multiplicar. Então dá para a gente usar a mente dizendo que o filho que ficou ajudou o pai a recuperar a grana que ele deu para o que foi. Enfim, estava tudo bem, mas o Cristo diz que enquanto ele dava toda a atenção para o que ficou, ele ia todos os dias em um determinado local da sua fazenda e ficava olhando de longe, aguardando no seu coração o retorno do que foi. Você não vê no texto o pai reclamando para o que ficou do filho que foi. Se ele reclamasse, Lucas, como historiador, colocava: e o pai, conversando com o filho que ficou, falava: ai, que saudade do que foi. Não, o texto vai ensinar que há determinadas situações que você não precisa compartilhar com ninguém. Então lá vai a primeira para levar para casa. Não perca a oportunidade de se achegar diante de Deus por causa de uma pessoa que não tem remédio para curar sua dor, não tem força para te levantar quando você cai e não conhece a sua história. Eu vou repetir para você não esquecer: não se preocupe, não deixe de adorar o Deus que você serve, não deixe de vir nesta casa, não deixe de contribuir nessa casa, não deixe de ser fiel nessa casa por causa de um ser humano que não tem remédio para curar sua dor, não tem força nos braços para te levantar quando você cai e não conhece a sua história. Pastor Oswaldo, eu faço o quê? Dou glória para Ele, dou honra para Ele, adoro a Ele, pulo na presença dEle, rodopio na presença dEle, dou o meu melhor glória para Ele. Por quê? Você está pulando demais, está rodopiando demais, está pulando demais. Para que esse grupo de louvor fazer essa bagunça aqui? Na cabeça de um é bagunça, aqui é adoração. Eu tenho que fazer o quê? Adorar Ele, glorificar, porque Ele tem remédio para curar minha dor.
Ele tem força para me levantar. E Ele escreve a minha história, e quando alguém apaga, Ele reescreve ela. Estou gostando dessa casa mais ainda. Então vamos lá. O filho que perdeu tudo. Ele tinha amigos que não eram amigos, tinham mulheres que não amavam, gostavam do dinheiro. Então tem um princípio judaico que eu coloco na minha vida e isso está certo. O dinheiro acaba, mas o seu relacionamento com o dono do ouro e da prata te socorre no momento da urgência e da emergência, e te socorre quando o dinheiro, por mais que você tenha no banco, não compra o que ele faz, o que ele pode te dar. Pastor, você pode me dar um exemplo? Posso. Você pode ser trilionário, você pode ter um helicóptero para pegar agora aqui, em qualquer lugar aqui, e ir para o Albert Einstein, para a Beneficência Portuguesa, para o Sírio Libanês. Você pode colocar o seu parente no melhor, você pode pagar o melhor oncologista, o melhor cardiologista. O dinheiro não vai resolver, mas o seu relacionamento com o dono do ouro e da prata, você pode falar, nós fomos e nós voltemos. Você pode morar no pior bairro de Guarulhos, mas se você é amigo dele, você mete a mão na cabeça do bilionário e cura ele. Uma vira para o irmão do lado e fala assim: a restauração não está no seu dinheiro, a restauração está no dono dele, que é dono do ouro e da prata. Além dele te restaurar, te dá o dinheiro, Ele quer que você seja amigo dele, representante dele, e onde você colocar a sua mão, se tiver uma célula em que o dinheiro não faça ela ficar nova, mas o calor da tua mão e a amizade com o teu Deus cura. Eu não abro mão disso. São princípios que me fazem ser a pessoa que sou. Ok? Filho que perdeu tudo. Enquanto o que perde tudo, não, isso eu acho fantástico. Enquanto o que um perde tudo, o outro ajuda o pai a ganhar. Por quê? Cumpridor do mandamento: honra teu pai e tua mãe. Só que no mesmo mandamento assim: amarás o teu próximo como a ti. Ele cumpria muito bem: honra o pai e a mãe. É isso? Mandamento com promessa, certo? Então ele que fala: eu cumpro o mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Mas e o amarás o teu próximo como a ti mesmo? Muita gente queria ser um filho que ficou cumpridor do mandamento, amigo do pai, ajudou o pai a restaurar o dinheiro do filho que foi. Mas eu ponho a minha cabeça para pensar que esse filho que ficou não aparece, mas ele via o pai todo dia num determinado horário, saindo, disfarçando e olhando. Ele vai voltar. Não, olha que fantástico. Só acontece isso aqui na restauração. O pai diz assim: ele vai voltar. Enquanto o pai falava, ele vai voltar, 1, 2, vários dias, o pai silenciosamente chega para o seu responsável pela pecuária, porque o pai era bem na pecuária, bem na agricultura, dizia para o da pecuária assim: tá vendo aquele bezerrão ali? Ninguém põe a mão nele. Por quê? Porque o dono da fazenda, ele faz o que ele quer. Ele não precisa falar para o filho que ficou o que ele vai fazer. Então ele chega para o responsável da pecuária e diz assim: aquele bezerrão ali, top, né? Top. Deu uma avaliada nele, deu. Chama o veterinário, dá uma avaliada. Esse aqui tem doença? Não. Tem mancha? Não. Então separa esse para mim. Aí eu imagino da pecuária assim: por quê? Não interessa, só separa.
Então eu quero que você saia daqui ciente de uma coisa: Deus não vai contar para profeta determinadas situações da sua vida que se diz respeito a você e ele. Não interessa o que Deus vai fazer com o bezerro que ele mandou separar aqui, você. Então, se você não quiser falar, não tem importância. Eu vou falar para esse meu amigo do teclado aqui, ó. Tem um bezerrão engordando para o seu dia. Fala para a pessoa do lado assim, ó, tem um bezerro sendo preparado para a sua festa. Ei, eu estou começando a aquecer a turbina aqui. Não, você já aplaudiu demais por causa do bezerro, né? Agora fala assim, ó, tem um anel, tem uma roupa, só pro dia da sua festa. Você entendeu? Porque é que Deus te deu o privilégio de congregar em uma igreja cujo título dela é restauração. Em Guarulhos tem um monte, mas lugar onde Deus está preparando, depois de 15 anos, um bezerrão para a sua festa, um anel para a sua festa e uma roupa para a sua festa. Todas as pessoas que Deus encaminhar para essa casa vão chegar aqui, vai ter um bezerraço, vai ter roupa, vai ter anel. Ei, agora, cuidado para você não ficar bicudo. Então, qual é o tema da mensagem? A volta dos que não foram. Um filho vai e o outro fica. O que vai, pai, é meu direito. Sim, pai justo, tó. E o que ficou? Cumpridor do mandamento, trabalhador. Pensa num camarada que trabalha bem. Pensa num camarada administrador. Pensa num camarada 5 horas da manhã, 6 horas da tarde, todo mundo ia, eu vou dar mais uma voltinha com o cavalo para ver se está tudo certo. Contava as ovelhinhas, os boizinhos, bezerrinho. Olhava para o pai e disse, eu imagino, é uma conjectura teológica. Pai, o mano que foi levou X, nós já temos X mais Y igual a triplicamos o dinheiro do que foi. O pai, muito bom, meu filho, você é um cara administrador, você é o cara. Mas aí o pai ia lá todo dia, olhava para a estrada, esperando o que foi. Saía de lá, e o que consolava o pai era chegar para o cuidador do bezerro e dizia, e o bezerrão? No outro dia, o pai ia lá, cadê o filho? E o que ficou? Trabalhando, cumprindo o mandamento. Imagina, irmão, a Bíblia te dá o direito de imaginar. É uma parábola. Deus está se utilizando de uma linguagem que todo mundo entendia para entender a mensagem dele. No outro dia, o filho que ficou, pai, nasceu mais tantos bezerrinhos. Pai, nasceu mais tantas ovelhinhas. Pai, nós estamos top. Pai, vendemos trigo, olha aqui o dinheiro. Pai, vendemos azeitona, está aqui o dinheiro. Pai, a agricultura está boa. Pai, a pecuária está boa. Pai, choveu. Pai, olha quanto de dinheiro. E o filho, enquanto o outro mostrava tudo que ficou, o que foi só no... De vez em quando, notícia ruim chega. E varão, seu irmão está parecendo um marajá, só broto, só mulher top. E ele e você aqui ralando, com a mãozinha cheia de calo, e ele no... Olha aí. Você é o que foi ou o que ficou? Eita. Não é restauração isso aqui? Não são 15 anos? Vocês nem começaram vocês nem viram o bezerro ainda.
Eu estudei para pregar aqui porque ali é mestre. Vamos lá. Olha a mente do Cristo. Eu imagino as pessoas que estavam ouvindo aquela história, igual você olhando para mim, assim, aonde que esse magrelo quer chegar? Vou chegar já. A gente quer hoje que o pregador vá lá e profetiza, tal. Sabe o que eu aprendi com os meus mestres? Eu não falo mais qualquer coisa aqui não, tá? Por que eu não falo mais qualquer coisa aqui? Porque eu tenho que avaliar se quem está do seu lado tem estrutura emocional, psicológica e social para ouvir o que eu falo aqui. Porque dependendo do que eu falar aqui, eu destruo, te exponho. Porque eu não sei se você é o que foi ou o que ficou. Então peça para Deus não expor você. Que Ele te chame no canto e outra. Não sai falando para os outros que Deus te falou. Aprenda outro princípio. Deus não é obrigado a falar tudo para você. Ele fala só o que a sua mente capta, depois Ele te prova na sua fé. Quem determina o tempo de acontecer as coisas não é Deus, é você. E outra, não adianta, pode falar para quem quiser. Aí, quer ir na minha igreja é restauração. Lá eu aprendo que Deus não abençoa crente imaturo. Porque todo crente imaturo não valoriza o que Deus dá. Perde rápido, é ingrato, vai embora. Quantos filhos ele levantou? Quantos filhos colocou a mão na cabeça? Cadê os filhos para poder ajudar o pai? Agradecer o pai, pelo menos porque colocou a mão na cabeça e começou uma história. Não estou falando de dinheiro não, irmão, porque o dono do ouro da prata socorre na urgência e na emergência. Eu acabei de ver o princípio que eu dei para vocês aqui sendo colocado em prática nessa casa. Eu vi uma irmã aqui que estava no louvor, que viu o sogro, a sogra desesperado, quer dar o melhor, papai. Eu ouvi também um apóstolo dizer que era uns 47 minutos. Por quê? Porque é princípio que o judeu coloca em prática. O dinheiro acaba, mas o relacionamento com a dona do ouro da prata te socorre na urgência e emergência. Quarta-feira, pá, você está sentado, estou sentindo cheiro de tinta novinha. Então Deus, quando fala de honra, não é dinheiro, dinheiro acaba. Honra é respeitar a mão que está na sua cabeça. Honra é vestir a camisa da igreja que você está. Honra é você vir no culto, independente se vai vir ou não vir. Isso é honra. Agora, o dízimo que você oferta, o dinheiro que você oferta, se você oferta com liberalidade, sabendo que você está semeando numa terra fértil, não dê porque é mandamento. O camarada era do mandamento. Agora, o mandamento diz honra. Agora, o mandamento te dá direito de você usar o seu raciocínio. Se a terra é boa, se ela manda leite e mel, eu vou ter que semear. E se eu semeio, a promessa é 100 vezes mais aqui e garante uma vida eterna lá. Então, você quando for ofertar aqui, lembra do texto lá de Gênesis. Tem um texto em Gênesis capítulo 26 que diz assim, ó: e Abraão deu tudo que tinha para Isaac, mas para os seus outros filhos deu presente. Por quê? Os outros não foram sacrifício. Isaac, amarra minha mão, deu. A cultura judaica diz que Abraão amarra o pé, Abraão amarra o joelho, os ombros, põe uma venda, põe a mão, levanta o cutelo, mas a mão do Isaac está livre. Por isso que fala de amarradura de Akedá, que a mão está livre. Ele diz assim, ele está vendado, deitado em 2 tipos de madeira, madeira da palmeira, madeira da figueira, porque Deus é detalhista. Eu quero a madeira da palmeira, porque os crentes da restauração vão ser igual a palmeira, vão apanhar, vão falar mal, vão caluniar, mas quando passar o vento, o crente da restauração não vira por irmão só, ninguém quebra as promessas que Deus fez na sua vida. Outro tipo de madeira, figueira. A figueira é uma árvore símbolo de Israel que representa a paz. Então Deus está dizendo para Abraão assim, ó: se você me obedecer, ninguém quebra a promessa, vão levantar, vão entulhar poço, vão mas quando acabar, você vai ficar só
E outra, quando eu cumprir a promessa, a madeira da figueira vai ter sentido na sua vida. O que é? A glória desta última casa será maior do que a primeira. E na restauração em Guarulhos tem madeira da figueira. Paz! A glória dessa última casa será maior do que a primeira. E neste lugar, Deus diz nesses 15 anos, eu continuarei trazendo paz. Que paz é essa? A que excede todo entendimento. Aqui Deus vai curar câncer, aqui Deus vai curar AIDS, aqui Deus vai libertar drogado, aqui Deus vai fazer jogador de futebol, aqui Deus vai trazer advogados, juízes, promotores. Nós vamos ter toda a especialidade de médico aqui, nós vamos ter uma equipe de construtores aqui, nós vamos ter engenheiro civil, vamos ter arquiteto. Ei, era para estar dando glória, mas não tem importância. Você é o que foi ou o que ficou? Quando a venda está no olho do Isaac, Isaac está escutando o pai assim. A hora que ele levanta, ele diz: pai, oi, amarra as minhas mãos. Por quê? Para que o meu instinto de sobrevivência não impeça o Senhor de fazer o que Deus te mandou fazer. Então amarra as minhas mãos, para que o Senhor faça, sem que o meu instinto de sobrevivência te impeça. Tem coragem de mandar Deus amarrar sua mão aqui hoje? Porque ele era sábio, ele estava do lado do pai, quando o pai, que era amigo de Deus, disse: subiremos e voltaremos. Isaac brada assim, ó: eis aqui o fogo, eis aqui a lenha, onde está o cordeiro? Aí sabe o que Deus disse para mim, apóstolo? Um dos maiores milagres que eu não ia matar Isaac era o fogo. Vira por mão e fala assim: não é aqui na restauração que você acende fogo não, filho, você traz de casa. Sabe o que Deus me mostrou, apóstolo? Um dos maiores milagres ali, que Isaac falou assim: amarra a minha mão, é que Isaac, ele era observador. Os crentes daqui da restauração são tudo observador. Ele observou que desde quando o fogo saiu da casa do Abrão, passaram para o deserto, o fogo está... Vento não apagou o fogo, chuva não apagou o fogo, os climas diferentes do deserto não apagou o fogo. E ele fala assim: eis aqui o fogo. Deus me mandou dizer para vocês nessa sexta-feira que pode levantar o bombeiro, pode levantar o tempestade, pode levantar o tsunami, pode levantar corrente de vento, tornado, ninguém apaga o fogo que a restauração acendeu no primeiro culto. Eis aqui o fogo, eis aqui a lenha. Lenha produz telha para coçar. A lenha que Deus está dizendo aqui na restauração, no culto de abertura vai ter fogo aqui, vai ter lenha, porque da lenha eu faço fogo para comida, palavra. Da lenha eu faço móveis para que eles tenham casa, cama, mesa. Então, quando fala de comida, está falando de alimento, daquilo que mantém o seu corpo saudável. Quando fala de cama, mesa, está falando daquilo que você necessita para poder estar protegido. E essa mesma lenha, esse mesmo fogo vai produzir telha, e a telha serviu de amigo para Jó. Quando todo mundo vazou, ele tinha um caco de telha, e o caco de telha pequenininho lembrava Jó daquilo que ele escutou de história do seu contemporâneo Abrão, que era:
Deus dizendo para ele: no primeiro dia eu disse haja, no segundo eu disse haja, no terceiro eu disse haja, no quarto eu disse haja, no quinto eu disse haja, no sexto eu fiquei quietinho e eu fiz do pó da terra o ser humano. E quando eu fiz o ser humano do pó da terra, eu coloquei os 4 elementos da terra nele. Coloquei terra, fogo, ar e água. Quando ele era um bonecão, com toda a complexidade anatômica que um ser humano tem, cérebro, ele tem ramificações nervosas, tem uma coluna vertebral composta de 7 vértebras da cervical, 12 da dorsal, 5 da lombar, mais 3 do cóccix, clavícula direita, esquerda, escápula direita, esquerda, húmero, rádio, uno, ossos do punho, os dedos, falange, falanginha, falangeta, chamado de quirodátilos. Eu fiz as 12 costelas, 7 verdadeiras, 3 falsas, mais 2 falsas flutuantes. Coloquei um coração com toda a complexidade cardíaca, com válvula mitral, ventrículo direito, esquerdo. Coloquei rim direito, rim esquerdo, fígado, baço, pâncreas. Coloquei também o seguinte: um ilíaco direito, um ilíaco esquerdo, para começar os membros inferiores, uma bexiga. Coloquei órgão reprodutor masculino, depois de uma costela. Eu vou fazer a mulher com toda a complexidade, e com uma costela eu vou fazer o órgão reprodutor feminino, e ela vai poder dar outro filho. Por isso que você é feito de terra e a mulher é feita de osso. Ah, não. Elemácio, Reberg, Minacia. Aí eu vou fazer o maior osso do corpo humano, vai chamar fêmur. Aí eu vou fazer um platô tibial, tíbia, fíbula, calcâneo, ossos do pé. E os ossos do pé, os dedinhos do pé vão ser chamados de pododátilos, e os dedinhos da mão de quirodátilos. Eu sou Deus. Aí ele diz para Abraão assim: haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Eu sou Deus da restauração. De comia o ebao a subderbia garacebia. Aí o Senhor vai dizer assim, olha Deus trabalhando. E Abraão sabia, Jó sabia, Isaac sabia. Por quê? Porque Isaac era uma impossibilidade que tornou possibilidade. Isaac era uma impossibilidade que tornou possibilidade, porque a mãe era estéril. Então Deus pega 3 mulheres para a nação de Israel até hoje entender que toda impossibilidade que aparecer para Israel é só jogar na mão do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele transforma impossibilidade em possibilidade. O Deus dessa casa está dizendo: eu sou o Deus da restauração, e toda impossibilidade que apresentar para vocês, joga na mão do papai, que papai transforma em possibilidade. É por isso que a Bíblia diz, e não eu: tudo é possível ao que quer. Maior osso do... Ah, Deus brincando na anatomia. E tudo isso que eu estou falando de barro, tá? Vira para você, é tudo de barro. Tudo que esse pastor falou até agora, barro. Aí ele brinca de anatomia. Aí ele pega o martelo, o estribo e a bigorna, que são os menores ossos do corpo humano, e coloca na orelha. E aí a Bíblia diz assim, ó: antes de sair uma palavra da sua boca, eu já sei. E eu descobri como. Faz a fossa lacrimal. Deus fazendo Adão, ó. Fossa lacrimal. Vai lubrificar o globo ocular direito, o globo ocular esquerdo, cavidade aqui. Quando Deus está fazendo a fossa lacrimal do Adão, ele fala assim: Miguel, sim Deus, você vai cuidar da nação que vai nascer desse camarada aqui para mim, tá? Gabriel, sim Senhor. Todo gentleman, Gabriel, sim Senhora. O Miguel, fala! E o Gabriel, sim Senhor. Você vai levar mensagens para ele. Rafael! Sim, Senhor, mas equilibrado.
toda enfermidade que vai aparecer aqui, porque eles vão me enganar. Você vai descer lá para curar. Aí os outros anjos, e nós? Vocês, está vendo aquela partilheira lá? Ó? Tô cheio de taças de ouro? Sim. Vou fazer um dos que vão ser descendente dele escrever lá na frente que eu vou mandar vocês lá embaixo, principalmente numa igreja chamada Restauração, no dia 7 de setembro de 2018, no dia da independência. O camarada vai tomar uma facada, vai ficar todo mundo falando dele, mas não tem importância não, né? Vão lá, descer lá para ajudar, e é aquele camarada no povo aí. Então, vamos lá. Então, Deus vai dizer assim, ó, você vai lá no dia 7 de setembro de 2018, vai ter uma casa minha lá chamada Restauração. Todos membros da Restauração que derramar uma lágrima, você desce lá, colhe a lágrima para mim e traz. O cérebro tem a capacidade de fotografar imagens, visão. Está tudo pertinho do cérebro. Visão, audição. Visão, audição, olfato, fala. Tá aqui mais embaixo. Então, o cérebro tem a capacidade de comunicar. Deus está olhando e diz assim, está na prova terrível. Não consegue falar uma palavra para mim. Não consegue. Vocês estão ouvindo eles falar lá embaixo? Cérebro diagnostica o que está acontecendo. Triste. Audição aguça aí. Martelo, estribo e bigorna. Sim. Vocês vão escutar um som. Aí vem ele aqui, ó. Começa a fazer um som no teclado. Quando ele dá o primeiro acorde no teclado, dá um acorde ali para mim, por favor. Preciso correr, que hora que é? Nossa. Escutou? Você já... O martelo já recebeu uma ordem do cérebro que diz, escuta. Uma que você gosta. Uma que você gosta. Aí. Uma que você gosta, vai. Aqui é o filho que ficou. O filho, né? Não, bem baixinho. Você não consegue falar. Eu já estou indo para o fim, já são 10 e fumaça, e eu estou ficando louco já. Vocês aguentam mais um pouquinho, amém? Então vamos lá. Ó, cérebro. O filho que foi, gastou. O filho que ficou, aqui. E Cristo batendo na galera. Só que o cérebro diz assim, ó, escuta o que você vai ouvir agora. Toca. O ouvido escutou. O cérebro já diz assim, o cérebro já dá uma ordem, traz uma imagem na frente deles. Ao ouvir o som, a imagem está lá, você está com o olho fechado, mas a imagem da prova está na sua cara, mas o seu ouvido está ouvindo. De repente você começa a escutar só o teclado, mas de repente acima do teclado vem uma voz. No sangue lavei e das tuas asas. Mas a prova está terrível, você está comendo da bolota do porco. Você perdeu tudo que teu pai te deu. Mas eu louvo a Deus porque em Guarulhos tem uma casa cuja placa é, entra aí. E se eu entrar aí eu perdi tudo? Eu restauro. Meus dons e talentos são pra te servir. Ei, tá acontecendo um negócio fantástico aqui agora. Meus dons preciosos. Tá acontecendo algo extraordinário ali, ó. Não vejo razão na minha vida. Olha ali, ó. Tu és meu Senhor e assim como o fogo refina.
Você está ouvindo alguma voz dela aqui, ó? Alguém está ouvindo uma palavra dela. Mas aí, baixinho agora, mas aí sabe o que me impressiona? É que Deus, Ele diz assim, escreve aí, antes de sair uma palavra da tua boca eu já sei. Por quê? Você não consegue falar, mas o cérebro dá uma ordem para o martelo e Steve Bigorna, capta o som, traz a imagem, e aí você não consegue falar. É que nem ela brotou. Quando brotou, o anjo, quando a sua fossa lacrimal começa a produzir lágrima, já está dizendo, socorro, 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 um socorro. Aí ele colhe, o anjo não entende, porque só Deus sabe o que está acontecendo aqui, nem os anjos sabem, Satanás não sabe. Ele lê lábios, ele faz você parar, ele sabe que se você não falar, ele acha que você não vai se comunicar, mas ele sai como a ásia. O anjo vai e pega a lágrima, quando vem Deus fala assim, eu não falei para você que era socorro, aqui a lágrima, socorro, desce, 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 desce. Olha o ventre, 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 ventre. Não tem condições de ser mãe, mas vai lá, fala que eu vou descer. Ele desce, e o Isaac será um homem usado por Deus e influenciará a geração dele. Traz ele aqui para mim agora. Eu preciso pregar. Você é a mãe dele? Eu estou vendo no seu colo ele brilhando. Eu não sei se ele está roncando para dormir, e se quando ele mama ele faz barulhinho já. Faz. Você falou alguma coisa para mim? Sabe por que eu estou te falando isso? Porque eu vi a adenoide dele aumentando, e o processo é cirúrgico. Quando a adenoide aumenta, a rinofaríngea começa a ter compressão, o ar passa, e uma bactéria pequenininha no hemitórax direito dele se formando, uma bronquiolite, bronquite, ele ia ficar alérgico a pó, a cheiro, a um monte de trem, mas agora ele está totalmente curado. Cuida desse diamante, o futuro dele está garantido. Enquanto isso, o que ficou está produzindo para o reino, e o que foi gastando as coisas do reino. Um produz para o reino, outro gasta do reino. O que gasta do reino valoriza as coisas do reino. O que produz para o reino às vezes é hipócrita. Ele só produz porque ele está de olho na herança. Olha o que Jesus está falando, meu posse. E aqui vai ficar bonito o trem, porque aqui é revelação pura. Você não é obrigado a aceitar a revelação que Deus me deu. Quando Deus fala do filho que foi, o filho que ficou, Ele está dizendo assim, há um tempo atrás, eu falei para Abraão, que no primeiro eu disse haja, segundo haja, terceiro haja, quarto haja, quinto haja, sexto haja. Fiquei quieto. Aí eu fiz toda a complexidade do ser humano. 206 ossos, mais de 600 músculos e mais de 70 trilhões de células. Vira para a pessoa do lado e fala assim, tudo de barro. Mas aí ele chega na narina e faz... Quando ele faz assim, irmão, o que me deixa maluco, como é que pode um coração de barro, cérebro de barro, artérias de barro, veias de barro, microvasos de barro, quando ele assopra, um coração de barro faz assim, o olho do camarada, e a primeira coisa que sai da boca dele é Abba. Abba. Abraça papai, vem. Adão foi feito com as mãos de Deus.
porque eu e você somos os únicos seres que podemos tocar e ser tocado por Ele. Vira para a pessoa do lado e fala assim: você tem um poder de tocar no Criador e sentir o toque dele. Como é que você toca nele? Glória, aleluia. Toda vez que você dá um abraço na pessoa que está do lado, você está tocando nele. Então aproveita e faz isso agora, vai. Me ajuda, porque agora eu preciso correr. Vamos lá. Tem um monte de milagre acontecendo aqui. Olha lá, olha os músicos lá embaixo, ó. Um que toca e outro que canta. Estou sentindo tanto Deus aqui, gente. E até domingo, prepara que vocês vão voar aqui dentro, hein? Vamos lá para concluir. Da onde saiu essa ideia do Cristo? De um filho que vai e um filho que foi? Era coisa nova? Estava na história do povo. E você viu o que ficou? Falou para ele, apóstolo: o senhor nunca me deu um cabrito. Ué, por que ele não falou: o senhor nunca me deu um carneiro? O senhor nunca me deu um bezerro? Por que ele falou cabrito? Cristo era terrível, irmão. Porque tanto o filho que ficou e o cabrito estava na história dos hebreus. Lembra da Sara tentando ajudar Deus? A Sara é levada para dentro de um palácio egípcio, e aí ela descobre que o filho do faraó era estéril, e o nome da filha do faraó era Agar. E aí ela está lá dentro do palácio e Abrão dentro da tenda. E que eu fico impressionado com esse Deus é que ele está dizendo assim, ó: eu criei uma forma para deixar Abraão milionário, mas para provar ele. Não, eu queria ter mais tempo, mas vamos lá. Deus faz o seguinte, Deus diz assim para Abraão assim, ó: vou fazer, abençoar e engrandecer você, tá? Deus está fazendo e abençoando, e a Sara emitindo som dentro da tenda. E o que eu acho de lindo dos sons que a Sara emitia dentro da tenda é que Deus mostra para Abraão que Ele compreende as noites que você dorme sob pressão. As noites quando um pai descobre que o filho está com câncer, e a lei natural é o filho enterrar o pai, e de repente ela escuta um diagnóstico dizendo assim: vocês vão enterrar. Deus vai quebrar o protocolo na sua casa, você vai pegar na alça do caixão do seu filho. E a mãe fica 9 meses gestando, beija os pezinhos. De repente, imagina como é que é para a mãe ver tá no leito de morte de um filho. Vocês escutaram o apóstolo de vocês dizendo que ele tem força para orar para os outros, mas quando foi para o filho dele, ele perdeu a força. Então não pensa que Deus vai te julgar pelos momentos de pânico que você vive. Pelo contrário, Deus se utiliza das noites mal dormidas da Sara para produzir um carneiro amarrado pelo chifre. Não, gente. Aí você vê Deus dizendo assim: Josué, separa 7 sacerdotes com 7 chifres de carneiro, manda o povo ficar quietinho. Por quê? Eu quero escutar o teriá, o chefarim, o teriá, tequiá, pom, chefarim, pom, tequiá, pom, chefarim, pom, 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 teriá, 9 sons curtidos, pom, 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 pom. Eu quero escutar só esses sons. Por quê? O tequiá é o respiro profundo que você emite para Deus no início da prova. Meio da prova, você está sozinho no quarto, sem apóstolo, sem Oswaldo, sem ninguém. Ele capta esse som. Final da prova, você dá... Não manda o povo ficar quieto, porque eu só quero escutar 40 anos de respiro profundo, 40 anos de soluço, 40 anos de pranto. E quando a muralha cair, eles vão gritar: general que lidera essa batalha é Jeová. General que lidera essa batalha é Jeová. General que lidera essa batalha. 15 anos, general que lidera essa batalha é Jeová. Sem dinheiro, general que lidera essa batalha é Jeová. Perseguido, general que lidera essa batalha é Jeová. E aí, general que lidera... Então Deus se utilizou dos sons da Sara. Sara escutou quando ela foi deitar com o faraó, Abraão dizendo assim: ele me deu ouro, ele me deu camelo, ele me deu cabrito, pagou o dote, e aqui e tal. E por que eu falei que eu era irmão dela? Eu não falei que eu era macho, porque eu não lutei por ela. Se você falasse, rapaz, que era irmão dela, ele ia te matar.
Mas eu menti. Você não mentiu não, filho, é tudo estratégia minha. O pregador fala, Abraão mentiu. Mentiu o quê, varão? Eu conheci a Tatiana dentro da igreja. A primeira coisa que eu conheci, pode ser irmã, você vai ser minha, viu, irmã? Não é incesto não, nós somos filhos do mesmo Deus, adoramos a mesma fé, e ele me deu ela. Ele está lá cheio de ouro, e Deus aplicando nele um princípio chamado Leshimá, ensinando a ele a valorizar o que tem valor e negociar o que tem preço. O que tem preço você negocia, o que tem valor, quanto que vale a sua mãe, quanto que vale seu pai, quanto que vale a amizade verdadeira que você tem com alguém, não negocia isso. Seu carro tem preço, sua casa tem preço, sua sandália tem preço. Então a restauração está dizendo para você, aqui você vai aprender o que pode negociar e o que é inegociável. Não é só, vocês não estão só enchendo essa casa. Deus me garantiu, o que Ele fez com Ismael vai fazer com vocês, o que Ele fez com José vai fazer com vocês. E aqui eu já vou começando a fechar as janelas. Eu queria agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me deu de pregar aqui hoje. Estou pregando para uma igreja diferenciada, louvor top, palavra top. Olha o que Deus, terrível, olha o que Jesus fez, Ele acabou com o povo. Você só cumpre mandamento, honra pai e mãe, mas não cumpre amará o Senhor, amará o teu próximo como a ti mesmo. É para você refletir na primeira noite. A segunda vai vir, a terceira é só festa. Mas Deus me trouxe aqui para dizer assim, ó, eu já mandei cevar um bezerraço para você. O joalheiro já fez o anel e ninguém sabe. Há uma túnica pronta para você. A Sara está lá no palácio, diz assim, ainda bem que eu estou no palácio, que não aguentava mais andar. Mas lá na tenda milionária, Abraão diz assim, o meu maior tesouro não é esse dinheiro, não é tudo que o senhor está fazendo. Meu maior tesouro é ela é estéril, mas eu amo ela tem impossibilidade, mas eu amo nela. O senhor prometeu nela, eu não quero outra. O dinheiro aqui eu pego outra melhor que ela, fértil. Mas aí não é milagre, o senhor disse que era ela. E ela está lá no palácio, dizendo, por mais que ele seja velhinho, por mais que ele não seja, eu amo ele. Deus disse, ei Abraão! Se ele tocar num fio de cabelo dela, eu arrebento ele. Só que aí na noite que ele vai deitar com ela, o marido da Agar entrega ela, e ela é o elo fraco da corrente. A lei do Egito diz que ela tinha que dar, porque senão não tinha faraó, e o marido diz assim, se você quando morrer, eu sento e acabou. Aí o Senhor diz assim, mas eu falei para Abraão que eu ia colocar eles dentro de uma nação, mas não falei o nome da nação. Então eu vou usar filho do faraó para ser a chave, para abrir a porta para a nação que eu escolhi. Então você não sabe o que está acontecendo agora, mas Deus está dizendo para você, lá na frente você vai falar assim, que bom Deus, o Senhor ficou em silêncio lá atrás para mim. A Sara fala assim, o quê? O senhor não vai deitar comigo não? Permita que eu chore no seu colo hoje, porque amanhã a lei egípcia diz que eu tenho que apedrejá-la. Por quê? Ela é estéril. Vocês têm o que contra a estéril? Há uma lei aqui que nenhum nobre, um faraó, jamais pode tocar numa estéril. Ah é? Então não pode tocar em mim. Por quê? Porque eu sou estéril. Como assim? Como é que você sabe? Eu sou casada com quem? Com aquele moço que o senhor mandou um monte de dinheiro, um monte de jumento, um monte de bezerro, um monte de caminhão. É o quê? Ele é meu marido. Chama ele. E aí quando está chamando, o Eterno sopra no ouvido do faraó dizendo, o que você quer? Uma princesa morta ou uma escrava viva? Quando Agar chega, o que você quer? Eu quero ser uma escrava viva. Fala para o irmão assim, Abraão não estava na conversa. Igual o filho que foi, não estava na conversa na hora da partilha. A Sara diz assim, eu sou estéril, ela também é. Vou mandar ela deitar com ele, ele vai deitar com ela, e aí ela não vai ter filho, eu também não vou ter filho, ele vai achar que o problema é com ele. O Eterno em silêncio só esqueceu de uma coisa, eu prometi, aonde ele pôr a mão eu ponho, aonde ele põe o pé eu ponho, ele não vai só pôr a mão e o pé, e eu vou descer na tenda e vou curar ela. Por que vocês acham que a Pop aceitou José, irmão? José com aquela sabedoria toda,
Havia uma lei egípcia. Você é parente de quem? Nós não vamos colocar qualquer um aqui no nosso Egito, não. Aí José fala assim: eu sou filho do Jacó, que é filho do Isaac, que é filho do seu Abraão. Abraão quem? O que poupou uma princesa egípcia de morrer? Bem-vindo! Deus sempre está na tua frente, varão. Não tente subestimar o Deus que restaura. Não tente subestimar o que Deus coloca na boca do seu líder. Ele não é obrigado a provar para você. Simplesmente aceite que o líder que você escolheu para ser responsável pela sua vida espiritual é Ele, Deus. Ele mandou, a água parou. Agar tem um filho chamado Ish, homem no hebraico. Ouve Deus. Então Ismael Deus ouve o homem. Ismael nasce, duas mães, Sarai e Agar. Beijinho na mão. Porque a Sara sabia a lei. Se eu não produzir, eu tomo ele dela e ele é meu. Porque escrava tem dois direitos: direito de não ter o direito, não pode abusar do primeiro direito. Por que vocês acham que Renutimiri foi lá e tomou Moisés? Estava tudo na história. Ismael cresce, Sara ganha Isaac. Isaac é um menininho. Olha aí o filho que foi e o que ficou. Olha a mente do Cristo onde foi. A Sara fala assim: esse menino aí está zombando do filho da promessa. Isso coisa de menino. Não, filho da promessa é Isaac, esse é o semente. Por que semente? Sabe que eu li? A cultura judaica diz que quando Abraão foi a mostrar Ismael para Deus, Ismael era um nenenzinho. O céu abre e Deus diz assim: ele não é a promessa, viu? Ele é a semente, mas vou abençoar ele. Fechou o céu. Abraão, Ismael, do tamanho menor que aquele menino, escutou que ele não era a promessa. Por quê? Porque ele não tinha feito a circuncisão no capítulo 17. Porque depois que circuncidou, toda a semente que passava aqui, santa. Aí nós vamos entender numa próxima mensagem porque é que Jacó cruza a mão. Coloca a mão direita da graça na cabeça do Manassés. Deus me fez procurar na terra da aflição. E coloca a mão direita na cabeça do Efraim, semente, frutífero. E a mão esquerda na cabeça do Deus me fez prosperar na terra da aflição. Se Jacó faz as coisas normal, coloca a mão direita na cabeça do Manassés e a esquerda na cabeça do Efraim, Moisés não ia nascer. Mas Deus disse: eu vou quebrar o protocolo. Coloca a mão esquerda, porque eu vou entrar com juízo na terra da aflição e vou abençoar a semente para produzir na terra que manda leite e mel. Olha a mente do Cristo onde é que foi. Abraão vai lá e fala assim: Deus, a Sara ficou querendo que eu mande ele embora. Quando você foi deitar com ela, você falou comigo? Não. A Sara falou comigo? Não. A Agar já se relacionava com você, conhecia eu. Falou comigo? Não. Então você não falou comigo, a Sara não falou comigo, a Agar não falou comigo, não é? E aí, o que você fez? Você obedeceu a Sara, não obedeceu? E qual é a ordem? A minha ordem é: obedece sua mulher agora, varão. Pega um pouquinho de pão, um pouquinho de água e manda para o deserto. Só que Deus está dizendo assim: ó, você vai mandar o que nasceu primeiro embora, e o que nasceu segundo vai ficar. Então você vai cuidar da promessa e eu cuido da semente. Orebácio. Eu deixei para agora isso. Gênesis capítulo 21. E Deus estava com o moço que habitou no deserto, cresceu e foi flecheiro. Agora, o que eu vou falar daqui para frente é profecia para essa casa, tá? Eu não sei quem vai vir amanhã, eu não sei quem vai falar domingo, mas escuta, porque eu vou terminar. O que eu vou falar agora é Deus falando com essa casa. Deus disse: você cuida da promessa e eu cuido da semente. Princípio, apóstolo: pouquinho de água e um pedaço de pão. O senhor vai receber muita gente aqui que recebeu um pedacinho de pão e um pouquinho de água. O pão vai acabar, a água vai acabar,
E é lei judaica. Quando acaba o pão e acaba a água, não é para você morrer no deserto. Olha a estratégia de Deus para Abraão. Dá um pedacinho de pão e um pouquinho de água. Porque quando acabar o pão, acabar a água, ele é obrigado a voltar para casa. E se ele voltar para casa, é lei. Recebe de volta. Como? Festa. Ceva o bezerro. Prepara anel. Roupa. Por quê? Estava morto. Mas aqui na restauração, reviveu. Deus disse assim para Ismael: vai para lá, eu vou provar para vocês que o nome dele é Deus ouve o homem. Até a geração da luz da Torá, Rashi, Ramban, Rebbe, os judeus diziam que ele não valia nada. Aí Rashi diz assim: como não valia nada se Deus ouve ele? Como? Ish, homem. Ish no hebraico é homem. Ishá, mulher. Ma, ouve, é o homem. Pouquinho de água, pouquinho de pão. A mãe coloca ele a distância de uma flecha. Fui, deu um Google. Qual é a distância de um arqueiro forte? 200 a 500 metros. Ele está lá no deserto e ela está no vale. Virou as costas. O que foi? Emitindo som. E foi? Vai morrer. Aí ele grita lá: mãe! Onde foi que Deus fez a promessa para meu pai? Foi aí na restauração em Guarulhos. Então nós não vamos voltar agora. Tenho tempo de voltar. Se foi na restauração que Deus fez promessa para meu pai Abraão, é aqui que eu vou ficar. Ei, glória! Preciso terminar, olha para mim. O Eterno diz assim: eu sabia que eu escolhi ele. Desce e fala assim: ó, você vai ser o príncipe do deserto. Seu irmão, o Isaac, é a promessa, mas você é a semente que vai frutificar a terra prometida. Eu disse para o seu pai que levaria ele para uma terra. Então a promessa é o seu filho, seu irmão, você, Ismael. Você é a semente. Eu não erro nunca. É mesmo, Deus? É. Foi aqui que eu fiz promessa para o seu pai em Arã. É, foi aqui mesmo. Então é o seguinte: você vai ser flecheiro. Eu vou falar para você que tipo de madeira você vai fazer sua flecha. Meu irmão, não sei se você vai dar glória, mas segura aí. Não segura, não dá glória não. Deus está dizendo para mim e me disse no caminho: fala para eles que a madeira da flecha deles ninguém tem em Guarulhos. Fala para eles que eu vou falar para eles o peso da flecha, porque eles vão caçar no deserto. Caçar o que no deserto? Fica tranquilo que no deserto eu sou o Deus do impossível. Eu vou falar para eles o tipo de madeira que vai ser o arco. Eu vou dizer para eles o peso da flecha. Não tem no estado de São Paulo, no Brasil, alguém com arco igual a eles, com a velocidade da... Aqui perto de mim. Eu não posso estender a mão, o senhor pode, fica aqui. Então Deus vai falar para vocês aqui. 15 anos, a idade do Ismael, adolescente. Quantos falam assim? Pegue, mãe! Pega na mão do irmão. Fala assim, ó: não conta o tipo de madeira do seu arco. Não fala o peso da sua flecha. Vocês são filhos na aljava do guerreiro. Os filhos são como flecha na aljava. Alabácia. 15 anos. Se o vento destruir, ele faz se volta. O alvo sou eu. Não haverá perca. Olhe para mim. Eu vou falar para vocês o peso e a velocidade que a flecha de vocês vai fazer. Ismael, sim, Deus. O clima do deserto é atípico.
De manhã é um clima, 9 horas outro clima, meio-dia outro clima, 3 horas da tarde outro clima, à noite outro clima. Durante o dia 60, dependendo do calor, 70. À noite 14 negativo. O que vai acontecer? Eu vou ensinar você a vencer as tempestades do deserto. Primeiro, não conta que tipo de madeira é o seu arco, nem o peso da tua flecha. Segundo, Deus vai ensinar vocês da restauração a vencer as tempestades do deserto. Isso é fantástico, não acabou não, Ismael, o que mais? Vou ensinar você a descobrir onde tem água no deserto. Vai faltar água em tudo quanto é lugar, mas você vai saber onde tem. Por que vocês acham que Moisés andava no deserto com gente sábia e brotava água? Vira por mão assim: Ismael passou no mesmo lugar antes. Então fala, depois que você passar vai ter água. Na 4ª geração, mas como é que é? Tataravô passou. Onde a restauração chegar, não tem água, mas chegou. Como assim? Porque o pai transformava pirambeira em terra boa, o irmão desentulhava poço. E agora assim, o seu sobrinho nem nasceu, vou dar para Jacó multiplicação. Então você vai aprender a vencer a tempestade do deserto, você vai aprender a descobrir onde tem água. Segundo, eu vou ensinar você a descobrir esconderijo no deserto. No tempo da calúnia, da fofoca, vão querer te matar, ninguém vai te ver. O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Vira por mão do lado, como eu vou virar para o apóstolo assim, aqui nós vamos esconder da calúnia, aqui nós vamos esconder da fofoca, aqui nós vamos esconder, nós vamos restaurar nossa emoção, o nosso emocional, o nosso intelecto. Vamos chegar aqui perseguido, caluniado, mas quando entrou aqui, ninguém te vê, ninguém te acha. Aqui Deus vai restaurar a tua história. Aqui, agora vira por mão e fala assim: vai ter volta, vai ter volta. Fica de pé comigo agora, fica de pé comigo, não dá mais. Obrigado, hein, brother. Meu Deus do céu, perdoa eu, Senhor. Quase 11 horas. Primeiro, o que foi, hein? O que foi? Venceu as tempestades do deserto. O que foi? Aprendeu a descobrir água no deserto. O que foi? Aprendeu a descobrir esconderijo. E aí, cadê o bico? Cadê o apóstolo? Pode ficar aqui do meu lado, aqui, meu amigo. Essa você vai gostar. Deus disse para Ismael assim, você vai aprender a vencer as tempestades, descobrir água, eu vou esconder você. Agora vem a mais bonita. Por quê? Porque você vai levar o dinheiro para comprar Canaã. No deserto, eu vou te dar uma estratégia para fazer negócio no deserto. Então não adianta só você vencer as tempestades, não adianta você descobrir água, não adianta você descobrir esconderijo se você não tem dinheiro. Então você vai ficar milionário no deserto. Ismael institui negócio no deserto. Ladrão, ouro, prata, tudo que roubava passava na mão de quem? De Ismael. Quem é que vendeu José para cumprir a promessa do pai? Foi quem? Os ismaelitas compraram Ismael. Sabe o que eu li? Todo negócio no mundo na época está vindo da onde? Do deserto. Quem estava no deserto? Você comprou na mão de quem? Comprei na mão do Oswaldo. Não vale nada. Aí o outro, ele comprou do Oswaldo. E você? Comprei na mão de Ismael. Então é coisa boa, está aqui. Quanto que vale? Não interessa. Está na mão de Ismael, Então vira por mão lá e fala assim: onde a restauração estiver, tem negócio. Onde ela não tiver, não tem negócio. E Abraão morre. Ismael diz assim: vou lá nagear o meu pai. Ele sai, a mãe, e volta com uma multidão de gente. Quando ele chega no velório do pai,
Ele disse: nós vamos levar um pouquinho de dinheiro. Vamos levar um pouquinho de dinheiro para poder ajudar no velório lá. Pode ser que ele esteja precisando de uma ajudinha. Aí então voltando. O que foi era egípcio. O que ficou era hebreu. O que foi era egípcio. O que ficou era hebreu. Onde Jesus foi esconder quando foi fugir do Herodes? Egito. Por isso que a Bíblia diz que o Egito nunca vai ser destruído, porque tá voltando, chega lá, Eliezer está na porta. Shalom, shalom, shalom. Pois não, vim aí homenagear o defunto. Quem é você? Vim aí. Quem é você? Eu sou filho do defunto aí. Não, filho do defunto é o que ficou. O que foi embora morreu. Eliezer, está reconhecendo não? A pergunta do Eliezer: sou eu mesmo, meu amigo. Você não morreu? Não. Como? O Deus dele cuidou de mim. Onde você mora? Eu moro no deserto. E esse povo? Minha família. Que é isso? É o dinheiro para ajudar no defunto aí. Sabe o que os historiadores dizem? Que o ouro que ele trouxe não coube na tenda. Cercou o território inteiro com o ouro que ele ganhou no deserto. E foi com aquele ouro que eles compraram Canaã. Vira para o irmão do lado e fala assim: vão achar que nós estamos mortos, mas a nossa volta vai ajudar eles a comprar, que eles não conseguiram se sentir no que ficou. Cabrito, os que ficaram com Jacó, herança, primogenitura. E o que foi? Impossibilidade que tornou possibilidade. Não sou eu, mas é a Bíblia. Pegaram a túnica. Túnica? Não. Túnica. Prepara um bezerro. Túnica, anel. Onde se diz esse negócio de túnica e anel? Aí respondeu o cabrito. Porque quem fica, briga por cabrito. Quem vai, recebe túnica, anel. E bezerro. Por quê? Olha a mente do Cristo, gente. E aqui eu encerro. José foi, os irmãos ficaram por causa de herança, mas José foi governador. Terceira impossibilidade que tornou possibilidade: primeira, Isaac; segunda, Jacó; terceira, José. Certo? Alebaracaia. Depois de passar anos estagiando na casa de Potifar para aprender a administrar fartura, depois fica mais anos na prisão administrando escassez. Quando ele chega perto do faraó, do rei, do faraó Apópio, ele diz assim: coloca uma túnica nova nele, tira essa túnica aí de escravo e põe uma túnica de nobre, tira o anel da mão. O texto não fala dedo, e eu fui estudar por que mão, de mão para mão, não de dedo para dedo. O Eterno me disse: Oswaldo, mão, porque mão fala de poder. Dedo, ninguém sabia a espessura do dedo do faraó. Normalmente os faraós eram maiores e mais fortes, mas quando ele coloca na bandeja do escriba para ir no dedo do José, aí sou eu, faço milagre. No trajeto da bandeja, da mão para mão, sai da minha mão. Você não sabe o tamanho da minha mão, mas quando chega na sua mão, é da espessura do seu dedo. Ninguém tira. Faz uma festa aí. Fizeram. E aonde que fica agora para terminar? O que foi? Quando o filho volta, ele mostra quem ele era. Ele diz assim: eu só cumpri o mandamento por causa da sua herança, eu só estou aqui por causa das suas riquezas. E ele fala assim: o senhor não é meu amigo, o senhor não me deu um cabrito para eu matar com os meus amigos, porque ele não incluiu o pai. Você está aqui 15 anos, porque o pai pode te dar,
ou você vai incluir o pai nessa primeira noite de festa como seu amigo? Aí o pai fala assim: você está comigo todo dia, tudo que é meu é seu, mas eu venho como profeta para dizer: essa casa aqui vai ficar pequena, porque já tem filhos novos voltando.